Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de eletrostática, mais uma questão sobre trabalho da força elétrica. Uma partícula de carga 2 vezes 10 a menos 9 coulomb é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si pela distância d igual a 4 milímetros. É mantida uma diferença de potencial elétrico de 20 volts entre as placas. Muito bem. Perceba que uma das placas está positivamente carregada, enquanto a outra está negativamente carregada. Temos, portanto, entre essas placas, uma região de campo elétrico uniforme. E, pelo que aprendemos lá na eletrostática, este campo elétrico possui sentido da placa positiva para a placa negativa, em quaisquer casos que você possa imaginar. Determine o trabalho realizado em joules pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A ao ponto B, conforme a figura ao lado, no caso, na figura da página anterior, na qual x é igual a 2 milímetros. No fim de tudo, não se esqueça de multiplicar sua resposta por 10 à nona. De nada adianta fritar nossos neurônios e, no final, esquecermos de fazer esse requisito aqui da questão, né? Pessoal, vamos lá. A questão deseja determinar o trabalho realizado em joules pela força eletrostática ou elétrica, né, para mover a partícula do ponto A ao ponto B. Isso é bacana, pois agora temos plena certeza de qual é o sinal desta carga elétrica. Esta carga só pode ser positiva. Isso porque queremos que essa carga saia do ponto A e vá para o ponto B. Para que isso aconteça, é necessário que exista uma força elétrica atuando nesta carga para a direita. E essa força é causada por este campo elétrico. Digo a vocês que essa só pode ser uma carga positiva porque ela se afasta da placa de mesmo sinal e ela se aproxima da placa de sinal oposto, algo que também aprendemos lá na eletrostática. Lei de Dufay. Cargas de mesmo sinal se afastam, cargas de sinais opostos se atraem. Uma das conclusões que temos lá na eletrostática também é que as cargas positivas recebem força elétrica com o mesmo sentido do campo. O campo aponta para a direita, a força elétrica aponta para a direita também. Isso se a carga é positiva. Se a carga é negativa, ela tem força para a esquerda, pois ela vai buscar a placa positiva de sinal oposto e vai se afastar da placa negativa de mesmo sinal. Veja que agora a força e o campo para uma carga negativa possuem sentidos contrários. Mas não é esse o caso, apenas que para você saiba, né, em questões futuras. Muito bem, a questão ainda fala que esse x que eu acabei cobrindo aqui, ele possui módulo de 2 milímetros, legal. Pode ser que a gente vá usar essa informação, né? Importante. Então, eu sei a distância do ponto A ao ponto B, que é de 2 milímetros, e eu sei a distância de uma placa até a outra, que é de 4 milímetros. O nosso objetivo é encontrar o trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica, pessoal, possui duas maneiras de se calcular. O trabalho da força elétrica pode ser a mesma coisa que a carga elétrica de prova multiplicada pela diferença de potencial, mas existe uma outra expressão que nos diz que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga de prova vezes o campo elétrico multiplicado pela distância entre os pontos que a carga se desloca. Qual dessas duas é mais interessante? Veja que a questão nos forneceu o valor da carga de prova. A carga ali tem um valor de 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Por enquanto, as duas equações estão no páreo. Veja só, eu preciso, para completar essa primeira equação, da diferença de potencial entre os pontos A e B.
Veja que a questão falou aqui sobre uma DDP de 20 volts. Mas, pessoal, essa DDP de 20 volts é entre uma placa e outra, e não entre o ponto A e o ponto B. Então, muitíssimo cuidado para não utilizar o dado errado. Isso nos faz descartar essa primeira equação. Ela é maliciosa, não é nada do que a gente quer, não. A distância entre os dois pontos é algo dado pela questão. É aqui, ó, é essa distância x. Essa sim é a distância entre os dois pontos. Observe que essa distância é de 2 milímetros e nós precisamos convertê-la para o Sistema Internacional de Unidades. De milímetro para metro a gente divide por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então essa é a distância x entre os pontos A e B. Além da distância, eu preciso descobrir o campo elétrico. Como esse campo elétrico é uniforme, se eu encontro o valor dele, ele vai funcionar para qualquer posição da partícula e tudo certo. E a gente pode calcular, sim, esse campo elétrico separadamente, pois aprendemos na eletrostática que a diferença de potencial nada mais é que o campo elétrico multiplicado pela distância. Essa diferença de potencial, pessoal, é a diferença de potencial entre as placas, e ela é de 20 volts. Vamos lá. 20 volts vai ser a mesma coisa que o campo elétrico uniforme que queremos descobrir, né? Esse campo elétrico vai valer para qualquer situação, inclusive para essa que queremos, e multiplicamos isso pela distância entre as placas, que é de 4 milímetros. Fazemos aquela mesma conversão, dividindo aqui por 1000, né, de milímetros para metros. Então temos 4 vezes 10 a menos 3 metros. Muito bem. Podemos inserir aqui essa distância felizes da vida. O campo elétrico será, portanto, a mesma coisa que 20 divididos aqui por 4 vezes 10 a menos 3. 20 dividido por 4 é a mesma coisa que 5. E esses 10 a menos 3, quando vão para o numerador, sofrem inversão de sinal. Temos 5 vezes 10 a mais 3, Newton por Coulomb ou Volt por metro, que são unidades correspondentes. Você pode interpretar como você preferir. Então, temos tudo para encontrar o trabalho da força elétrica. E é isto que vamos fazer. O trabalho da força elétrica vai ser a mesma coisa que a carga de prova de 2 vezes 10 a menos quanto? Menos 9. Muito bem, muito bem. Parabéns pela memória. Multiplicado aqui pelo campo, que é de 5 vezes 10 a mais 3, e a distância entre os pontos A e B é de 2 milímetros, também conhecido como 2 vezes 10 a menos 3 metros. O legal é que 10 a terceira com 10 a menos 3 você pode cortar, né? Vai dar 10 a 0, e 10 a 0 é igual a 1, então é o elemento neutro da multiplicação, não precisamos representá-lo. Observe aqui, pessoal, que 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 2 é 20. Então, teríamos que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 9 joules. Não se esqueça do detalhe da questão. Multiplique a sua resposta por 10 à nona. Multiplicar isso aqui por 10 à nona vai fazer com que a gente corte aqui, né, as potências de base 10. Então, nosso resultado expresso na questão será de 20, que consta aqui na letra D de diarreia. Questão muito legal, até a próxima.